Bom, pessoal, nesse vídeo então nós vamos começar, né, com a ideia de programação orientada a objeto. Então, na programação orientada a objeto, o personagem principal aqui é a classe, né? Então, o que que é uma classe? Classe é uma especificação do objeto, né? Assim como eu tenho uma planta de uma casa, que é a especificação de como vai ser os cômodos, o tamanho dos cômodos de uma casa, né? Então eu digo assim que a planta é a especificação da casa. Então, a planta é a classe, o objeto é a casa, né? Então todos os atributos, que seriam, se a gente fazer uma analogia com a casa, que seriam as dimensões, né, da casa, as dimensões, quantos cômodos tem, o tamanho, a cor da casa, o tipo de material que vai ser utilizado, tudo que é dado, que você precisa armazenar para qualificar a casa, então são atributos que são definidos, né? Eles são definidos na classe. E uma classe, além de atributo, ela também tem métodos, né? Então os métodos, eles também são implementados na classe. O método seria as ações que o subjeto vai estar realizando, né? Então a implementação desses métodos é feita dentro da classe. Fazendo uma analogia com o que a gente viu já de programação estruturada, nós tínhamos lá os métodos e funções, as procedures e funções. Então o método, ele é uma procedure ou uma função. Então ele está qualificando uma ação desse objeto. Aí os valores que nós vamos estar passando para os atributos, eles são atribuídos, né, para o atributo através do objeto. Então eu preciso instanciar um objeto dessa classe para que eu possa colocar um valor naquele atributo definido na classe. E um objeto ele também é chamado de instância, né? Então nós dizemos assim, ó, esse é uma instância da classe tal, né? E cada classe permite que seja instanciado um número infinito de objetos. Então não tem um limite de objetos que possa ser instanciado a partir de uma determinada classe. O limite seria assim, a quantidade de memória que você teria naquele programa, no computador que está executando, né? Então cada objeto ele é uma referência de memória. Então aqui nós já começamos a trabalhar com referências, né? Com referências de memória. Então é uma área de memória. Se você instancia um objeto, ele tem uma respectiva referência. Se você instancia um segundo objeto, ele não vai usar a mesma referência, ele vai ter a sua própria referência. Então a referência é criada quando o construtor é invocado. Então toda classe ela tem por padrão um método construtor, né, que é o próprio nome da classe. E aí isso pode ser personalizado, mas por padrão ele já tem esse construtor. E esse construtor ele é invocado então pelo comando new. Aqui nós temos então uma representação, né, uma representação da classe. Nós temos aqui então uma classe pessoa na primeira divisão aqui dessa tabela. Nós temos aqui uma tabela com 3 linhas e uma única coluna. Na primeira divisão aqui nós colocamos o nome da classe. Na segunda divisão então colocamos atributos, né? Isso aqui então seria essa parte aqui corresponde aos atributos da classe, né? Isso aqui seria então os atributos, né? Bota aqui os atributos. E essa parte aqui de baixo, que sempre finaliza com abre e fecha colchetes, isso aqui seriam então os métodos dessa classe, né? Os métodos dessa classe, ou seja, as ações que ela executa. Então, graficamente, nós representamos a classe dessa maneira. Aqui, então, nós temos uma implementação dessa classe pessoa. Nós dizemos que é uma public class pessoa, né? O public diz que ela vai ser visível, ele vai poder ser utilizada em outras classes, né? O class, ele é uma palavrinha que sempre vai usar a classe, e aqui o nome da classe, uma pessoa, né, de abre e fecha parênteses. E olha só, então aqui nós abre chaves e fecha chaves aqui embaixo, né? Então essa chave que está abrindo aqui e que está fechando aqui embaixo, ela está definindo o contexto dessa classe. Tudo que for definido aqui entre esses dois, esse abre e fecha chaves, pertence a essa classe. Aqui então nós temos a definição dos atributos, né? Então veja, nós temos aqui o atributo nome, ele vai armazenar um dado do tipo string.
O atributo CPF ele vai armazenar um dado do tipo string também, e o phone também. Veja que esses atributos eles são definidos como uma variável qualquer que a gente estivesse definindo no Java, né? Então, só que a área de armazenamento desses três atributos aqui, ele vai estar dentro da referência do objeto que for criado a partir dessa classe, né? Então, quem vai estar gerenciando o local que vai estar colocando esses dados aqui é o objeto, né? Então, aqui nós criamos aqui também o método correr, que simplesmente implementamos aqui uma mensagem para o usuário saber que esse método aqui está sendo executado. Então, no método correr, só imprimimos essa linha correr de pessoa. No void falar também só imprimimos aí o correr de pessoa. Aqui seria o falar de pessoa, né? Aqui seria o falar. Aqui é um pequeno. Isso aqui foi culpa da secretária que não digitou certo. Eu falar. Mas isso aqui, esses métodos, poderia ser uma infinidade de outros exemplos. Imagine que a gente está no mundo computacional, que poderia ser o salvar no banco de dados, o excluir, o alterar, o consultar do banco de dados, né? São operações pertinentes à classe pessoa. Bom, então essa parte aqui nós trabalhamos com a definição da classe pessoa. Aqui então o que nós temos? Nós criamos um objeto. O objeto ele é do tipo da classe, né? Então assim como nós criamos aqui um nome e dizemos que ele é do tipo string, aqui nós dizemos que o nosso objeto ele é do tipo pessoa, né? Então criamos o objeto, declaramos e atribuímos então uma referência para ele. Quando colocamos o sinal de igual aqui, estamos fazendo uma atribuição para o objeto e estamos atribuindo uma referência. Chamamos o operador new para fazer para criar a referência e nós dizemos que é uma referência de uma estrutura que usa o construtor pessoa, né? Então veja que eu estou utilizando agora o abre e fecha chaves. O abre e fecha chaves, colchetes, né? Então isso quer dizer que estamos chamando um método, né? Então esse método aqui é o nosso método construtor. Ele é chamado, ele está aqui de forma implícita, né? Ele foi então declarado, ele foi criado pela estrutura da ferramenta. Então esse aqui é o nosso construtor. Uma vez que eu criei então uma referência, usei o construtor para criar uma referência, eu posso estar fazendo alimentando os dados para os atributos, passando dado para os atributos, né? E nós vimos então ali no slide anterior que o valor para os atributos são passados através do objeto. Então vou estar usando o meu objeto, ponto, consigo acessar o nome. Então passo um nome, né, para aquele atributo do objeto. Da mesma forma que para o CPF, então eu passo um valor para o CPF, pois esse CPF ele está dentro da referência do objeto que eu acabei de criar. E também posso passar o phone. E através desse objeto eu também posso fazer chamar os métodos. Nós usamos normalmente o termo invocar. Ou seja, estou invocando o método correr e estou invocando o método falar da classe, né? Bom, então agora eu vou mostrar na prática. Tá aqui. As referências, né, que eu utilizei, né, para esse exemplo, é esse site aqui, ó, w3schools.java, javaclasses.asp. É esse site aqui, ó, né? Então aqui tem tudo sobre, olha, essas opções de menu aqui, ó, né, estão relacionadas ao Java, né? Então mostrando como é que se faz a implementação no Java. Mas eu vou mostrar aqui na prática para vocês, então, como é que se implementa essa classe pessoa. Vou primeiro criar aqui arquivo, novo projeto. Como eu estou utilizando o Java 8, a IDE 8.2 é Java aplicação Java. Para quem estiver utilizando o NetBeans da Apache ou 11 alguma coisa, é java.ant aplicação Java. Vamos aqui, vou criar então, vou chamar de PO.
programação orientada a objeto. E olha só, então ele construiu o meu projeto, né? Nós vimos que ele construiu o meu projeto, criou aqui, como todo projeto criado por padrão, ele cria uma classe, ó, um public class PO. Por padrão ele cria um objeto e já cria então o método main, né? O método main então é o que a gente chama de entry point, ou ponto de entrada do sistema. Então o teu projeto precisa ter pelo menos uma classe com o método main. Só que primeiro, antes de criar o objeto, nós vamos criar a classe. Então nós vamos criar essa classe pessoa que a gente viu aqui no slide, né? Vamos criar essa classe aqui. Então, para criar essa classe, nós vamos criar um outro arquivo. No Java, cada classe tem que estar em um arquivo separado. Então, se eu tenho uma classe da aplicação principal e eu quero criar uma outra classe, evidentemente, então vou ter que criar um outro arquivo. Então, eu vou clicar aqui em cima de PO, vou clicar com o botão direito, novo, classe Java. E vou chamar de pessoa. Veja que ele está pedindo se eu quero colocar no pacote PO. Vou colocar no mesmo pacote. Veja que a própria IDE já identificou que essa não é a classe do projeto, então ele nem pede para criar o método main, porque ele já sabe que tem uma classe que tem o método main e só precisa de uma classe com esse método main. Então olha só, criou aqui a minha classe pessoa. Veja, eu tenho dois arquivos separados, né? O PO e o pessoa.java. Então está aqui a minha classe PO com o método main e aqui está a minha classe que eu acabei de criar sem nenhum atributo. Então agora o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar aqui string nome, vamos colocar aqui string CPF e vamos colocar aqui string phone, ou seja, os três atributos da classe. Criei os atributos, né? Até vou colocar aqui um comentário. Define os atributos da classe. Agora, na sequência, nós vamos fazer o seguinte. Vamos definir os métodos ou ações. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos, como os nossos dois métodos, se a gente voltar aqui, os nossos dois métodos, eles imprimem algo ali dentro, nós vamos então criar eles como void, né? Então vamos lá, public void correr, né? E aqui dentro então system correr de pessoa. Vamos implementar outro método falar, né? Então vamos definir aqui também o public void falar. E aqui dentro então vamos imprimir o falar de pessoa, né? Tem que prestar atenção aqui, pessoal, é com as chaves, tá? As chaves, elas sempre vão definir contexto, né? Então, tá vendo? Ó, eu tenho umas chaves que é de toda a classe pessoa. Essa outra chave aqui, que abre e fecha aqui, ela define o contexto do método correr, né? Então, tudo que for programado dentro do método correr tem que estar dentro dessas chaves. Se eu colocar aqui no método falar também tem esse contexto, né? Veja que se eu estiver declarando uma variável fora de um método, ele aceita, porque se trata do atributo. Mas se eu tentar fazer qualquer operação, tipo aqui ó, um system.out.print alguma coisa, olha o que vai acontecer. Ele vai dar erro. Ó, ele vai dar a mensagem dizendo assim, ó, que ele não consegue encontrar, né, o símbolo system.
porque ele está fora do contexto de um método, ele precisa estar no contexto de um método, né? Então, feito isso, o que nós fizemos? Nós criamos aqui a classe pessoa, definimos ela como public class, definimos atributos e veja que os nossos métodos também, eles são public, né? Public porque eles podem ser acessados pela outra classe e eles são também do tipo void, ou seja, eles não retornam valor, né? Isso como a gente viu lá quando a gente estava estudando funções e procedimentos, nós vimos que procedimento é um tipo de é um bloco de programa, né? Um mini programa que executa algo, mas não retorna para quem o chamou, né? Diferente da função que sempre vai retornar algo para quem o chamou. Muito bem, mas uma vez que eu defini a classe, então agora eu posso estar definindo objeto. Então, olha só, onde é que eu vou definir meu objeto? Não pode ser aqui dentro da classe pessoa, né? Tem que ser numa outra classe que vai estar utilizando pessoa. Então, a outra classe que eu tenho aqui é a classe PO. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou declarar um objeto, ó, instanciar um objeto. Vou fazer igual está no slide, objeto recebe, chamando o construtor, new pessoa, né? E olha só, então eu criei meu objeto. E agora, através do objeto, eu posso acessar, tá vendo, ó? Os atributos CPF, fone e nome, e assim como os métodos correr e falar. Todos esses outros métodos que estão aparecendo, eles são da própria linguagem, por causa da ideia de herança, né? Então eles acabam herdando esses outros objetos aí. Isso a gente vai ver mais à frente ainda. Então nós temos aqui o nome, que é o José. Vamos aqui passar então o objeto ponto CPF. Vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, traço 10. Um CPF válido. Posso acessar aqui então o objeto ponto fone e passar então aqui um telefone válido. 1, 2, 3. Isso, então telefone. Então veja, estou conseguindo visualizar esses dados, né? E através desse objeto eu também posso chamar aqui o correr, né? Ou posso chamar também o método objeto.falar, né? Então são objetos totalmente através dos objetos eu consigo estar acessando o que foi especificado na classe. Então se eu executar esse meu programa, nós vamos ver que ele vai mostrar aqui para nós o correr de pessoa e o falar de pessoa. Vamos fazer uma pequena alteração aqui no nosso método, onde a gente vai colocar aqui correr de e vamos colocar aqui ó, mais o nome da pessoa. E aqui o falar, né, mais o nome da pessoa, né? Então agora a gente vai ver como ele está pegando os valores aqui desse objeto que foi criado. Então se a gente vir aqui, ó, tá vendo correr de José, falar de José. Eu vou criar aqui na sequência um outro objeto, né? Vamos criar aqui um segundo objeto, né? Então vamos criar, para vocês verem a diferença, outro objeto. Então nós vamos chamar aqui o pessoa novamente e vamos chamar de OB, só de OB. E esse OB, ele vai usar o new pessoa para construir a referência para ele. O OB, nós vamos chamar o nome para ele. Vamos colocar o nome dele, que vai ser o João Pedro, né? Vamos passar só o nome. E aí vamos chamar aqui o ob.correr, né? Ou ob.falar. E a gente vai ver que ele já vai ter um valor diferente. Então, ó, o correr de José e o correr de João Pedro. Por quê? Cada objeto, né? Cada um desses objetos guarda a sua referência. Então, o valor de um objeto não está
interferindo no outro. Eu poderia vir aqui na sequência e colocar de novo, só para vocês verem que não, um não altera o outro, né? Objeto.falar e o ob.falar. Vamos executar aqui, ó, veja, objeto diferente, né? Objeto diferente que está falando. Então veja, o que ele imprimiu aqui para nós. A primeira linha foi executada aqui, essa primeira impressão que foi registrada aqui na saída é a execução da linha 21. A segunda é a execução da linha 22. Aí eu criei um outro objeto e aqui na linha 26 eu chamei o correr para o João Pedro. Então, ó, a linha 26 e 27 seria então esse correr e falar aqui. Aí em seguida, veja que eu não fiz nenhuma manipulação de valor, eu chamei do objeto, eu chamei o falar. Então, ó, o valor para o nome que esse objeto está marcando, armazenando, é o José. Então ele imprimiu aqui o falar de José. E aqui eu chamei o OB, então o segundo objeto que eu criei, chamei também o método falar. Ele mostrou então aqui o falar do João Pedro. Ou seja, cada objeto tem dados, mantém seus dados em separado. Um não interfere no outro.